É exatamente dessa forma que eu ganho mais dinheiro produzindo menos conteúdo. O que eu faço essencialmente é olhar para a produção de conteúdo de um jeito completamente diferente da maioria dos especialistas, coaches, mentores ou consultores olham para a questão da produção de conteúdo. A maior parte dos especialistas que se dizem ser especialistas em marketing, eles olham para a produção de conteúdo como se fossem influencers, no sentido de orientarem para as pessoas que o seguem a produzirem mais e mais conteúdo, como se isso de facto pudesse resolver a escassez de vendas. Mas o que eu faço fundamentalmente no meu negócio é uma coisa completamente diferente. Eu olho para a produção de conteúdo como ativos de pré-venda. O que isso significa? Que cada conteúdo ele é projetado dentro do meu negócio para resolver questões específicas e aproximar cada vez mais aquele meu cliente, aquele meu potencial cliente, aquele lead a chegar à decisão mais importante, que no caso é a decisão de compras. E o que acontece? Ao olhar para a produção de conteúdo como um ativo de pré-venda, eu busco fundamentalmente com a produção do meu conteúdo resolver algumas das questões fundamentais antes do processo de vendas. Ou seja, muitas vezes o meu conteúdo ele é concebido para resolver problemas de baixa confiança, às vezes para resolver problemas de objeções, às vezes para vender diretamente o meu serviço ou o meu programa. E nisso eu gosto de usar muito este arquivo aqui, que ele é extremamente importante, que eu uso no processo pós-venda para conseguir perceber o que de fato influenciou com que aquele meu determinado cliente que entrou para dentro do meu programa, o que o influenciou a tomar de facto a decisão de compra. E conforme tu consegues ver neste arquivo que eu mando para os meus clientes pagantes, eu pergunto para eles questões muito específicas. Por exemplo, eu pergunto para os meus clientes onde eles me encontraram pela primeira vez. Isso é extremamente importante porque me dá um norte para saber exatamente onde este meu cliente me encontrou pela primeira vez. Porque isso vai fazer com que eu consiga potencializar cada vez mais aquele canal como um canal de descoberta para trazer novos clientes para o meu negócio. Uma das questões que eu faço também fundamentalmente é perguntar aos meus clientes o que eu disse no meu conteúdo que os fez querer ser meu mentorado. Porque às vezes tu achas que o que faz com que alguém seja teu cliente é X, mas só que na prática talvez existam determinadas coisas muito sutis que tu dizes de forma inconsciente, que tu dizes sem perceber, se calhar a forma de ser, a forma de se comportar, que faz com que os potenciais leads olhem para a tua solução de um jeito completamente diferente e dali tomarem a decisão então de comprarem o seu programa. Então quando tu fazes esse tipo de questão para quem comprou os teus programas, isso vai te trazer de facto clareza para tu entenderes de facto o que influencia a decisão de compra. Afinal de contas, nada melhor do que o próprio cliente que tomou a decisão de comprar para te dizer exatamente o que lhe foi dito ou o que ele percebeu para então tomar essa decisão. E isso vai dar-te margem de conseguires perceber quais fatores, quais elementos tu precisas potencializar cada vez mais no teu conteúdo para então fazer com que tu consigas vender mais. O que eu quero que tu percebas aqui é a maneira como nós olhamos para o nosso negócio é que nós não olhamos para a produção de conteúdo como mais um conteúdo. Não é essa a perspectiva que a gente olha para a produção de conteúdo cá no nosso negócio. Nós olhamos para a questão de conteúdo como ativo de pré-venda. Ou seja, deve ser um conteúdo que vai aproximar o nosso potencial cliente de facto de tomar a decisão de compra. E nisto nós usamos esse instrumento que tem estas e outras perguntas que são extremamente importantes, que vão nos trazer clarezas estratégicas sobre o que de facto se passa na cabeça do nosso potencial cliente e então podermos materializar isso naquilo que é a produção do nosso conteúdo, no nosso posicionamento e na forma conforme nós comunicamos o nosso valor. Um exemplo bem prático disso é esta questão que eu faço aqui aos meus potenciais clientes. Quais foram as suas hesitações antes de pagar? E eu aqui pergunto, foi o preço, foi a confiança, o que foi? Essa pergunta é extremamente fundamental porque eu quero perceber o que de fato impediu o meu cliente de tomar a decisão de compra naquele exato momento quando ele recebeu a nossa oferta. E quando ele me diz, opa, eu gostei realmente da solução, mas eu percebia de certa forma que
não esperava a confiança, o que eu faço? Eu tenho que trazer mais elementos que possam estabelecer esse elemento aqui de confiança para que ele seja maximizado, para daí potenciais compradores futuros semelhantes a este meu primeiro comprador que comprou e que teve esta objeção, quando poderem ter acesso ao meu conteúdo, ao meu perfil do Instagram, ao meu perfil do TikTok ou ao meu canal do YouTube, elas possam encontrar essas informações que vão de antemão corrigir e matar imediatamente esse tipo de objeções, que é a objeção de falta de confiança. E ao fazer dessa forma, obviamente, eu estarei produzindo menos conteúdo e eu estarei a vender mais, porque o conteúdo que eu estarei a produzir serão conteúdos extremamente estratégicos e voltados para resolver problemas pontuais e aproximar os meus potenciais compradores a, de facto, se tornarem compradores reais.